Irmãos, não tem como a gente não viver realmente o andar do discípulo, como nós temos tratado desde janeiro, se nós não entendermos, por exemplo, o que nós cantamos agora. Nós dissemos que a nossa fé está alicerçada no Senhor, não nas circunstâncias. Não são nas adversidades que definem se nós somos cristãos ou não. Não são as coisas que estão acontecendo, aquilo que a gente recebe de bênção, que define o quanto nós amamos ou não o nosso Deus. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso Deus. Quando nós começamos a tratar sobre esse tema, o andar do discípulo, quando foi apresentado para nós como equipe ministerial, algo que foi colocado no meu coração desde o início, desde as primeiras pregações, foi essa percepção, esse entendimento de identidade de filho de Deus, identidade de cristão, porque a palavra, o termo andar, o peripatel em grego, como nós apresentamos algumas vezes aqui para vocês, não é simplesmente a conduta, o passo, o seguir, o se posicionar, mas é mais que isso, é o viver, é a atitude, é a ação, aquilo que demonstra realmente que nós somos filhos de Deus, aquilo que realmente expressa de maneira muito clara, muito real, muito concreta, que nós servimos ao Senhor. E nós temos usado a carta de Paulo aos Efésios para representar isso aos irmãos. E eu vejo que, na minha interpretação, Paulo também está dizendo a mesma coisa, ele está tratando da mesma forma, ele está reforçando uma identidade de cristão aos Efésios. Sabe que a igreja de Éfeso foi colocada, plantada, num momento desafiador. A cidade de Éfeso era uma cidade muito corrupta. Como muitas cidades, infelizmente, que são portuárias, ela era cheia de corrupção, cheia de criminalidade, de prostituição. E Paulo, ele planta aquela igreja mais ou menos 50 depois de Cristo, 20 anos mais ou menos após a morte e ressurreição de Jesus. E ele vai com mais 5 ou 6 amigos, companheiros, para anunciar a palavra dele naquele lugar, anunciar a palavra de Cristo naquele lugar. Interessante que ele fica na sua primeira viagem missionária, uns 2 ou 3 anos lá, e ele massifica essa mensagem de que Jesus Cristo é o Senhor, é Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e o exemplo que Jesus nos deixou e deixou aquele povo. A importância, então, no meio de uma sociedade culturalmente maligna, o resplandecer de Cristo como filhos de Deus, como discípulos do Senhor. Nós temos visto isso também em todas as nossas mensagens. E 2 que me chamaram a atenção, que são as recentes. O pastor Edson, há 2 domingos atrás, disse que o cristão que tem essa identidade de servo, de discípulo, mesmo que o mundo ofereça um caminho de perversidade, ele, porém, segue um outro caminho. O discípulo de Cristo, ele segue um caminho diferente do que o mundo, a sociedade, a cultura, que as coisas estão nos mostrando. Pastor Geber, então, no domingo passado, falou que, mesmo que o mundo seja frio e indiferente, o discípulo de Cristo é dominado pelo amor. Mesmo que o nosso mundo esteja distante do relacionamento, e aí não só numa questão de cuidado sanitário, mas principalmente porque em muitos o amor se esfriou, nós, servos do Senhor, nós cristãos, agimos diferente. Nós somos dominados pelo amor. Tudo isso me mostra que são ingredientes, meus irmãos, que forjam a nossa identidade como cristãos. Nossa identidade como servos de Deus. Nossa identidade como filhos da luz. E essa referência de filhos da luz está em Efésios capítulo 5, versículo de 8 a 10. Eu gostaria de ler com os irmãos. O texto da palavra do Senhor nos diz assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável a Deus, agradável ao Senhor. Tudo bem, o que Paulo quer dizer então, irmãos, com essa questão de filhos da luz? Ora, se existe filhos da luz, também existe filhos das trevas. E há essa dicotomia, há essa correlação, essa ação
de opostos na Bíblia. Em vários momentos você vai ver isso. E eu separei alguns textos aqui para a gente ler, para você entender essas relações, que todas para mim apontam para uma identidade paterna que precisamos definir. Jesus, falando sobre a parábola do joio e do trigo, em Mateus capítulo 13, versículo 38, diz assim: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Paulo fala aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 5, porque vocês são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite, nem das trevas. E no próprio capítulo 5 de Efésios, que nós lemos agorinha, um pouquinho antes do versículo 6, Paulo está dizendo assim: não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Então há uma distinção clara, há uma identidade que precisa ser preservada, e aí vem em relação a uma pergunta que eu quero fazer para você. Afinal de contas, você está replicando valores e virtudes de quem? Para você pensar aí e responder de maneira bem franca consigo mesmo, tanto para você que está aqui presencialmente, como para você que está aí em casa. Como filhos, você está replicando os valores e virtudes de quem? Se ficou evidente que existe filhos da luz, filhos do reino, e também existe filhos da desobediência, filhos das trevas, quem nós estamos assim replicando? Para você entender um pouquinho mais o que é então identidade, identidade mostra realmente quem nós somos, eu queria mostrar um vídeo para você que faz essa relação sobre aquilo que as crianças veem e aquilo que as crianças fazem. Acompanha com a gente aí. I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. Will you look at where you're going? Thin rug Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back there? she's crying. She cries when she's laughing. February fingers are sucking your soul. Não é interessante como as crianças replicam tudo aquilo que os adultos fazem? Se você tem filhos em casa, você já deve ter percebido isso. O jeito de andar, o jeito de fazer as coisas, o jeito de falar, muitas vezes replicam exatamente aquilo que você faz, quem você é. E essa mesma relação, as pessoas estão olhando para nós, e seja para bem ou para mal, elas estão identificando a paternidade, a identidade paterna de vocês, de mim. Para você, então, entender o que o Senhor quer tratar conosco nessa manhã, quanto a essa questão da identidade, de sermos filhos da luz, eu gostaria de explicar um pouquinho mais para você o que significa identidade e quais são os fatores que formam essa identidade. Bom, identidade, ela é formada por 3 fatores basicamente, tá bom? Fatores intrapessoais, interpessoais e culturais. Os valores intrapessoais são capacidades inatas do indivíduo e as características adquiridas da personalidade, ou seja, aquilo que é do seu DNA, aquilo que é de você, inerente à sua geração. Os fatores interpessoais são identificações com outras pessoas. Você sabe que nós, seres humanos, a gente precisa da referência para, assim, aprendermos algumas coisas. Desde pequeno, se você não ensinar o seu filho a andar, ele não vai aprender a andar.
Se você não ensinar os seus filhos a falar e eles não verem você replicando isso, eles não vão aprender a falar. Então, esses são fatores que geram a identidade através da relação, da identificação com outras pessoas. E os fatores culturais, que são valores sociais a que uma pessoa está exposta, tanto de forma global como de forma comunitária. Se você perceber o sotaque de alguém, você vai identificar de onde ele é. Isso é um fator comunitário. Se você quiser saber como que um carioca fala, converse com o pastor Alessandro. Eu já falei para o pastor Alessandro no primeiro culto que ele está perdendo um pouquinho desse sotaque. Ou então, se você quiser conhecer um gaúcho, converse com o pastor Francisco no Diamante. Você vai ver como que um gaúcho fala. E você vai identificar assim. Então, a identidade nossa, ela é formada basicamente nisso. E o Senhor nos chama, meus irmãos, como servos dele, como filhos dele na fé, como filhos da luz, a mostrar esta referência, essa identidade diante dele, diante da sociedade, diante do mundo, dos nossos amigos e a nossa família. Ele nos chama para isso. Por isso, eu gostaria de tratar com vocês sobre este andar do discípulo que resplandece a luz do Senhor. O andar do discípulo precisa resplandecer a luz de Cristo, a luz de Deus Pai a todos que estão ao redor. Nesse texto, Paulo está tratando de uma ação. Ele está mostrando para os efésios a importância de se viver de maneira prática, não subjetiva, não indireta, como um servo do Senhor ser diferente no meio da sociedade que viviam, da mesma forma como nós vivemos os mesmos desafios e precisamos mostrar Cristo. Como nós podemos resplandecer a glória do Senhor? Como nós podemos resplandecer essa luz de Cristo para as pessoas? Tem um texto, e alguns textos marcam a gente, não é? Tem alguns textos que a gente usa como direção, e tem um texto em especial de Lucas capítulo 6, que eu carrego comigo, que mostra um norteador diante do Senhor através do Espírito Santo. Jesus diz assim, que não existe árvores ruins que dão fruto bom, nem árvores boas que dão frutos ruins. Pelo contrário, o homem bom, do tesouro bom que há no seu coração, tira coisas boas, e o homem ruim faz a mesma dinâmica, do tesouro ruim que há no seu coração, tira coisas más. Então não há como esconder, mesmo que você na igreja aqui esteja aparecendo direitinho, está cantando, levantando a mão e tal, em algum momento a verdadeira identidade de quem você está replicando, valores e virtudes serão apresentados. Nós precisamos mostrar então através da origem de conhecer quem Deus é, através do nosso reflexo, das experiências e de forma como nós mostramos como cristãos, discípulos de Cristo, e através dos nossos frutos, esse resplandecer da glória do Senhor, da presença dEle, a luz de Cristo para as pessoas. Mostrar a luz de Cristo na origem é você conhecer a Deus. E não é tão fácil assim, viu? Não é tão simples responder isso, quem Deus é. Porque a gente trata Deus, muitas vezes, meus irmãos, numa relação de aquilo que Ele pode dar para a gente, não de quem Ele é. Às vezes, se eu perguntar para você neste momento quem Deus é e você tentar defini-lo, você vai pensar que é aquele que te dá as coisas, aquele que abençoa, aquele que te guarda, aquele que cobre você de misericórdias toda manhã. E isso é o que Ele faz, é o que está em suas mãos, não quem Ele é. Conhecer a Deus é um relacionamento. Um relacionamento que é expressado através da leitura da palavra, da oração, da intimidade. Mas você já reparou como que é bem abstrato para nós, como é subjetivo para a gente dizer que nós somos cheios do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é conhecer a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Quem Ele é para a gente? Nós fazemos a referência de ser cheio do Espírito Santo através de dons, através de manifestações, mas o entender, o significado de quem Ele é para a gente se torna difícil. Eu vou te dar um exemplo quanto a isso. Entender quem Deus é para nós é viver da mesma forma um relacionamento como você tem com as pessoas que estão ao seu redor, que talvez você conheça aí, seu cônjuge, seus filhos, seus pais. É através de um relacionamento, de conversação, de interação, de troca de informações que você realmente conhece e sabe quem a pessoa é. Da mesma forma com Deus. Delino Marçal, ele escreve uma música muito impactante, dizendo que Deus é
Deus. E que a fé dele não está pautada, firmada naquilo que ele faz. Mas ele adora a Deus por quem ele é. Não sei se você conhece a história dele, mas ele conta um pouco do testemunho, que passou fome, dificuldades. E a mãe dele sempre dizia isso para ele. Deus continua sendo Deus. Mesmo que nós estamos passando por dificuldades, mesmo se não tem um alimento na mesa, não importa, nós continuamos servindo ao Senhor. No meio das dores, das lutas, das alegrias, em qualquer momento de deserto, de fartura, de mananciais, nós servimos ao Senhor. Recentemente, vocês devem ter acompanhado, uma tragédia abateu sobre a família dele. Mas interessante que eu li algo que acalentou também o meu coração e me fez ver realmente esse relacionamento com Deus. Diz que contaram para ele que, enquanto ela estava sendo agredida, ela não parava de dizer quem Jesus Cristo era para o seu agressor. Que Jesus Cristo amava ele, que Jesus Cristo se importava com ele. Isso é um relacionamento com Deus. Isso é você entender quem Deus é. Deus continua sendo Deus. Você pode cantar comigo essa música? Vamos juntos? Minha fé não está firmada nas coisas que posso desfazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Quem Ele continua sendo? Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Isso é conhecer a origem. Isso é conhecer Deus de verdade. É saber quem Ele é. Não olha as circunstâncias, não olha as diversidades, não estou pautado, a minha fé não está presa a essas coisas, mas no relacionamento que eu tenho com esse Deus vivo, que interage comigo, que se comunica comigo, que me apoia, que me abraça, que me leva adiante, que também me permite passar por circunstâncias de adversidades, mas não porque simplesmente há um prazer nisso, mas porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele, para aqueles que seguem de acordo com o seu propósito. Refletir à luz do Senhor, além de conhecer a Deus na origem, de quem Ele é também refletir essa presença, essa glória do Senhor. Você viu como que os filhos, eles trazem e carregam a identificação dos seus pais, como eu mostrei? Aí você olha o cabelo de um e fala assim, esse puxou o pai. A cor dos olhos puxou a mãe. O jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de sentar. É interessante porque também nessa mesma referência de origem e reflexo, o astro, a estrela, por exemplo, o Sol, ele tem luz própria. Os planetas, eles refletem a luz. E a gente sabe como o Sol porque quando nós andamos num dia quente como esse que nós estamos tendo hoje, e sentimos o calor do Sol, a luminosidade que muitas vezes nos atrapalha a enxergar, nós dissemos, o Sol é assim, só que muito mais. Da mesma forma, quando nós entendemos quem Deus é e a origem que somos dele, nele e para ele, nós refletimos esta mesma luminosidade, esta presença dele para as pessoas. E é da forma como a gente vive, irmãos. Não tem segredo, não tem fórmula mágica, não é difícil. É ser quem você é, filho de Deus, filho da luz. Uma identidade muito bem alicerçada. Não é só o falar, entende? É viver.
Tem personagens bíblicos que marcam. Eu também gosto demais de alguns personagens, e um deles é Moisés. Porque Moisés, ele tinha um relacionamento com Deus, ele sabia quem Deus era. Deus falava com ele, não é legal? Imagina que massa. Extraordinário, não é? E aí Moisés tem um tempo de montanha com Deus, ele conversa com Deus e tal, e tem aquele tempo de comunhão com o Senhor, e quando ele desce, o rosto dele está resplandecendo. Gente, olha que loucura, o rosto de Moisés resplandece. E não é uma coisa subjetiva novamente, não é uma figura de linguagem, realmente o rosto dele estava brilhando. As pessoas ao redor ficaram com medo de ficar perto de Moisés. Moisés está brilhando, que coisa é essa? Tiveram que colocar um véu no rosto de Moisés, para que assim as pessoas tivessem um pouquinho menos de medo dele. Algo sobrenatural aconteceu. Olha, eu não sei se você teve essa experiência, mas eu gostaria muito que você tivesse. Alguém chegar para você, um estranho, que não te conhece, chegar para você e dizer assim, viu, você é cristão? Você é diferente. O que você tem? Você lida com as coisas de maneira diferente. Parece que o amor que há no teu coração é um amor contagiante, a alegria, ela é impactante, a paz que você vive, a paz que você experimenta no meio dos turbilhões da sua vida, é uma paz diferente, te traz um centro, te traz um controle, uma segurança. O que você tem? E você tem o prazer de dizer, eu tenho Jesus Cristo na minha vida. É Jesus, é o Espírito Santo. É Ele que está resplandecendo em mim, é Ele que está sendo anunciado por quem eu sou, porque eu sou filho dEle, é Ele. Não é extraordinário isso? Não é maravilhoso? Mesmo que seja numa situação de perseguição, as pessoas te perseguem, te caluniam, falam mal de você porque você é cristão, porque eles viram algo diferente em você. Nossa, algo diferente naquela pessoa. Eu não suporto a alegria dessa pessoa, porque ela é diferente. Meu irmão, é Jesus Cristo. É prático, é vivencial, é só ser quem você é no Senhor. Se você o conhece, é ser assim. Interessante porque a história do cristianismo mostra esses reflexos de homens e mulheres que de maneira muito prática refletiram Jesus Cristo. Ao ponto de abrirem mão das suas próprias comodidades, abrir mão do seu conforto, abrir mão da sua própria vida por amor a Jesus, como Jesus abriu mão da sua vida por nós. Dentro dessa história, no século XVIII, os moravianos marcam muito quanto a isso. Os moravianos, Morávia hoje é a República Tcheca. E os moravianos do século XVIII tiveram um impacto da presença do Espírito Santo de tal forma que eles iniciaram uma mobilização de oração que durou quase 100 anos. 24 horas seguidas. Gerações foram precedendo gerações para que assim continuasse esse tempo de oração. Há duas semanas atrás nós começamos a nossa mobilização de jejum e oração na nossa igreja. Imagina que extraordinário seria todos nós participando de maneira ininterrupta. 24 horas buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, orando, buscando ao Senhor, mas não sem simplesmente o orar, mas um objetivo. Esses moravianos, eles entenderam de maneira tão profunda quem Deus era, quem Jesus Cristo era, e o que Jesus Cristo fez por amor à vida deles, que eles se lançaram a missões. Eles foram por todo mundo conhecido da época anunciando Jesus Cristo. Eles iniciaram um movimento missionário que não existia na época. A igreja estava fechada em si mesma. E a história de 2 rapazes marcaram os moravianos e marcaram o cristianismo, não só naquela época, mas até hoje. 2 jovens de 20 anos aproximadamente, ficaram sabendo que numa ilha havia cerca de 3.000 escravos africanos. O dono dessa ilha era um britânico, que era agricultor e era ateu. E o coração deles queimaram de tal forma, de anunciar Jesus Cristo para aquelas 3.000 pessoas, que eles mandaram uma carta para aquele dono, para aquele agricultor, para aquele dono daquela ilha, para dizer se eles não poderiam ir até lá, anunciar Jesus Cristo. O dono, como um ateu, ele disse, jamais qualquer missionário, qualquer clérigo entrará na minha ilha. Sabe o que eles fizeram? Por amor a Cristo, eles se venderam como escravos. Eles se venderam como escravos para ir para aquela ilha, para anunciar Jesus Cristo para aquelas pessoas.
abriram mão da sua liberdade, abriram mão do conforto, da sua família, para possivelmente morrer como escravos, para falar de Jesus Cristo, para aquelas 3.000 pessoas. Ao se despedirem no barco, indo para a ilha, eles disseram assim para os seus familiares e para a multidão que estava ali no cais: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Para isso que eles estavam fazendo. Era isso que eles estavam fazendo. Irmãos, o reflexo de Cristo em nossas vidas deve ser desta forma. A referência de quem realmente Ele é para nós. A luz de Deus Pai refletida para as pessoas, para que aqueles que estão na escuridão da cegueira espiritual, perdidos no mundo, recebam e entendam quem Jesus Cristo é através de vocês, através de mim. Nós oramos sempre dizendo: Senhor, nossa igreja precisa ser, e nós queremos, e nós profetizamos que a nossa igreja seja um farol, iluminando e anunciando Jesus Cristo para as pessoas. Um novo espaço de esperança é para isso. E essa luz é refletida através de nós. Sabe, conhecendo a origem e refletindo, necessariamente e naturalmente, nós damos frutos. Aqui é a parte prática, é o exercer do cristianismo, do discípulo de Cristo, o exercer as ações que vão tocar as pessoas. Paulo aqui em Efésios capítulo 5, do versículo 10, ele faz uma lista de 3 ações, 3 atributos que precisamos ter, que refletem então a luz do Senhor. Ele diz que nós precisamos anunciar de maneira prática essa identidade de filhos de Deus, filhos da luz, através da bondade, da justiça e da verdade. Só que aqui, e aí o nosso português nos trai de certa forma quanto a significado, significância, não é simplesmente você ser bom, entendeu? Bonzinho, ter dó das pessoas, ser legal. Não é só você ser justo e repartir as coisas direitinho. Não é só ser verdadeiro quando lhe convém. Tem mais do que isso. Um significado um pouquinho mais profundo. Quando Paulo diz aqui que nós, filhos de Deus, filhos da luz, precisamos ser bons, ele está dizendo que nós precisamos ser íntegros, retos de coração e vida, precisamos ser gentis com as pessoas, precisamos viver integridade. Integridade é constância, é uma vida constante, reta, direita diante das pessoas, e isso reflete numa ação de vida que é gentil com aquele que está ao redor. É você se compadecer das pessoas, mas não se compadecer simplesmente da compaixão que mostra dó, mas não mostra ações. É atuar, é agir. Tem gente passando fome, eu vou ajudar. Tem gente passando necessidade, seja qual for, e eu senti no coração, através do Espírito Santo, que eu posso resolver, eu posso sanar essa necessidade, então eu vou. Eu ajudo, eu abraço, fiz uma compra agora, mas o Espírito Santo está me dizendo para ir em tal lugar, num lugar necessitado, e dar a minha compra para as pessoas. Eu vou fazer isso. Isso é bondade, inteireza de coração, gentileza. Paulo diz sobre justiça. Justiça aqui é um estado daquele que é como deve ser. Justo é o cristão que é cristão. Ele aceitou a Cristo e é um discípulo, e tudo que ele faz reflete isso. Suas atitudes, seus posicionamentos, sua forma de falar, sua forma de conduzir, sua forma de expressar as opiniões, a sua forma de decidir as coisas, refletem Jesus Cristo. Continua dizendo que essa palavra justiça no grego é uma condição aceitável para Deus, uma virtude, uma pureza de vida, é um pensamento, um sentimento e uma ação correta. Não é só ser imparcial, mas você trazer a justiça do reino de Deus, a realidade no coração das pessoas. E por último, ele diz sobre a verdade. A palavra aletheia aqui no grego significa o que é verdade em qualquer assunto em consideração. Não é uma verdade subjetiva, não é uma verdade que tem brechas, mas é uma verdade que é verdade e acabou. A palavra do Senhor nos diz que como cristãos, como discípulos de Cristo, a nossa palavra deve ser sim, e quando nós dissermos sim, é um sim,
E quando dissermos não, é não, e acabou. Não tem meio termo, não tem o negociar, não é aquele lance do meia boca, sabe? É o que é, e pronto. É uma verdade em coisas que são relativas a Deus e aos deveres do ser humano, uma verdade moral e religiosa, uma verdade com excelência pessoal. É uma forma de se viver diferente. Paulo ele diz que é necessário nós darmos esse tipo de fruto. A equipe de louvor pode subir. Um fruto que reflete essa bondade, essa justiça e essa verdade, que gera como consequência, meus irmãos, uma vida agradável a Deus. Paulo termina dizendo isso. Uma vida que engrandece ao Senhor. A gente precisa descobrir como agradar ao Senhor. Irmãos, na realidade que a gente vive, sinto muitas vezes que nós como igreja somos omissos. Jesus disse que não adianta você pegar uma lanterna e colocar debaixo da cama. A lanterna é para ser colocada num lugar alto, para refletir e iluminar tudo. Vejo muitas vezes nós cristãos tão tacanhos, tão medrosos, tão tímidos em anunciar Jesus Cristo para as pessoas. E aqui eu não estou dizendo de uma grande eloquência, de conhecimento profundo teológico, de textos decorados na mente, eu estou falando de vivência. O filho da luz, o discípulo de Cristo, ele anda diferente, ele resplandece a luz do Senhor, através de conhecer Deus, a nossa origem, através de refletir Jesus Cristo e de dar frutos. Essa música que nós vamos cantar agora, ela fala sobre isso, porque Deus olha para você, meu irmão, e não é à toa que você está aqui presencialmente nessa manhã, nem você que está aí em casa, não é à toa que você está assistindo, porque Ele te chama para ser filho dEle, para ser filho da luz. Ele olha para você e diz assim: você é filho. E mesmo que você que ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a palavra é a mesma, Ele está te chamando a ser filho, a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e resplandecer a glória, a presença de Deus para as pessoas. Quero te convidar a se colocar em pé, e nós vamos cantar juntos esse cântico que diz que mesmo você perdido, mesmo pecador, Jesus te encontrou, o amor dele veio sobre você, e você é escolhido, você é chamado, você é perdoado, você é filho de Deus. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Sua graça me resgatou e purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por Você pode levantar suas mãos e dizer: quem Deus libertar, livre enfim será. Nós somos Filho de Deus, se eu sou. da casa do Senhor. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Eu gostaria de te chamar à oração neste momento. Coloca a mão no teu coração, e eu gostaria que primeiro, antes de eu orar por você, você orasse, falasse com o Senhor. Talvez a palavra te confrontou a entender que você precisava ser mais, você precisa ser mais como filho de Deus. Diga para o Senhor: Pai, nessa manhã eu estou reforçando o meu compromisso contigo de resplandecer a tua presença.
Me perdoa, Senhor, porque eu falhei. Eu fui omisso muitas vezes de não refletir Jesus Cristo, de não conhecer a Ti, Pai, de não conhecer a Ti, Filho, de não conhecer a Ti, Espírito Santo. E eu quero conhecer mais a Ti. O Deus triuno que se revela a mim, eu quero conhecê-lo. Diz para ele: Senhor, eu quero dar frutos, eu quero fazer a diferença, eu quero mostrar com bondade, com justiça, com verdade quem Tu és, para esse mundo perdido, para essas vidas que estão indo para o inferno. Eu quero falar de Jesus, eu sou Teu filho, e eu quero mostrar essa identidade paterna que eu tenho para todos que o Senhor colocar em minha vida, ao meu redor. Diga isso para o Senhor. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, neste momento você pode dizer assim para Ele: Senhor Jesus, eu reconheço meus pecados, eu sou falho, e eu quero aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida nessa manhã. Escreve meu nome no livro da vida, e eu quero servi-lo para todos sempre, em nome dEle. Diga isso ao Senhor. Senhor, nós nos colocamos essa manhã como Teus servos, como discípulos Teus, queremos andar de maneira diferenciada, resplandecer na Tua glória. Pai, Teu povo se coloca diante de Ti neste momento. Senhor, somos escolhidos Teus, separados, para anunciar uma grande obra. Nós queremos anunciar essa grande obra ao Senhor. Nós queremos mostrar para as pessoas quem Tu és. Levanta, Senhor, homens e mulheres corajosos nessa manhã. Levanta verdadeiros adoradores, servos Teus, discípulos do Senhor, que falarão de Cristo e se resplandecerão a Sua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Nós somos escolhidos do Senhor, somos perdoados. Eu sou, Tu és por mim até o fim. Eu sou escolhido. Declare: somos perdoados. Eu sou, Tu és por mim até o fim. Eu sou, sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em Tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor, então? Somos Teus filhos, Deus, e Te celebramos essa manhã. Glórias a Ti. Amém. Você pode sentar.